The Brazilian Show sempre trazendo as melhores músicas para você aqui no sábado à noite, das 7 até as 9. São as nossas 2 horas brasileiras aqui na CDAQ e é com imenso prazer que eu vou conversar agora com o Amadeu Ferreira. Tudo jóia, Amadeu? Tudo bom, Brunão? Como é que está? Tudo bem. Assim como o TBS, o Amadeu também, ele tem no coração dele esse senso de comunidade, de unir as pessoas e cada vez mais ajudar os brasileiros que querem vir aqui para o Canadá, querem mudar de vida e também para os que estão aqui, né? A gente quer reunir realmente essa comunidade e fortalecer cada vez mais. Amadeu, vamos contar um pouquinho da sua história e depois, obviamente, a gente vai entrar aí na Vambora, que é um projeto incrível que o Amadeu está aí na frente e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Amadeu, você está aqui quanto tempo? Legal, eu estou aqui há 6 anos já, Brunão. 6 anos. Eu estou partindo para os 6. Você chegou um pouquinho antes que eu. Cheguei ali em 2016. Maravilha. A comunidade brasileira era bem menor naquela época, né? Nossa, bem menor. Eu lembro que era muito difícil você cruzar com alguém na rua. Agora, se você está falando alguma besteira no mercado, você tem que prestar atenção, porque sempre tem brasileiro. Verdade. E naquela época tinha um pouco menos não, acredito que menos informações sobre o Canadá. Agora você abre, tem vários grupos no Face, vários grupos no Insta, né? Antes a gente tinha mais as informações que os colleges passavam, se você vinha através de estudo, né? Você tinha os sites do governo para pesquisar, mas é um pouco complicado quando você está no Brasil, às vezes você não tem a fluência no inglês suficiente para entrar num site do governo e ver aquela sopa de letrinhas que tem lá, né? Tem muita informação, muita coisa. E quando você veio para cá, você veio para estudar? Eu vim para estudar. Eu vim estudar na Conestoga. Boa. Conestoga, claro, depois que você está aqui, durante todo o processo tem a ajuda do International Office, né? Mas tem também agora a Vambora que conecta tudo isso. Sim, com Onde certeza. surgiu essa ideia da Vambora, Amadeu? Então, eu vou te contar um pouquinho, Bruno. Eu acho que assim, usando um pouco aí do gancho do que você comentou, eu acho que hoje a gente passa por um problema que é diferente, né? Antes era falta de informação, hoje é excesso de informação. Então, todo lugar que você vai é tanta informação e às vezes você pega informação conflitante. E o que acontece? Ao longo desses últimos 6 anos, eu percebi que meus amigos continuavam me perguntando, Amadeu, eu morro de vontade de ir para o Canadá, como é que eu faço? Quanto que custa isso? Quanto que custa aquilo? Toda hora alguém vinha falar comigo para ter uma noção de quanto custavam as coisas aqui no Canadá. Então, ligando um pouco, né, os pontos aí, o que que eu percebi? Eu percebi que as pessoas hoje elas buscam uma forma de informação centralizada e mastigada. Então, por conta desse excesso de informação, você precisa ter uma forma de centralizar e amalgamar, né? O meu português eu falo que é avançado, tá, Bruno? Porque do inglês para o português, às vezes sai alguma pérola aí, mas vamos lá. Então, a ideia da Vambora era realmente, primeiro, você conseguir dar uma forma, né, para as pessoas criarem esse planejamento financeiro de uma forma mais segura. Então, esse foi o início da Vambora, né? Como que a gente faz para reunir essa comunidade e ajudar elas a fazer um planejamento financeiro, que inclusive foi o curso que eu vim fazer aqui na Conestora de Financial Planning Services, né? Boa. Então, agora, através da Vambora, as pessoas têm tudo isso num lugar só, em uma só plataforma. A gente tem hoje uma plataforma que ela cobre mais de 400 cidades no Canadá e basicamente você fala, não sei como é que foi para você o processo, mas primeira coisa quando a gente pensa, poxa, eu nunca tinha ouvido falar de Kitchener ou Waterloo, né? E aí, primeira coisa é Toronto. Só que quando você vai olhar as coisas, Toronto é super caro, né? Uma cidade metropolitana, muito parecida com São Paulo, e você começa a ver algumas outras opções. Então, a nossa ferramenta, ela permite você selecionar qual é a cidade que você tem interesse de ir, e você consegue indicar os parâmetros para uma análise. Então, por exemplo, quantas pessoas na sua família vêm? Como que você faz o seu consumo mensal de groceries, né, de compras de mercado? Todos esses fatores são considerados ali, você consegue customizar a ferramenta e comparar. Aí você fala, estou indo para Kitchener, eu te trago as médias do custo de vida de Kitchener. E aí você fala, não, mas e se eu fosse para Toronto? Eu consigo comparar o custo de Toronto, né, com Kitchener. Então, essa informação, né, a ideia da Vambora, essa plataforma,
é de realmente ajudar as pessoas a tomarem uma decisão informada. Porque muitas vezes a gente só conhece Toronto, ou conhece Calgary, ou conhece uma cidade, né, Vancouver, mas a primeira coisa que pega é o nosso bolso, né? Ainda mais com o câmbio hoje, da forma que está. Na minha época era 2,30, hoje está mais de R$ 4, então é difícil, né? A gente já reclamava, né? Eu cheguei a pagar 2,80, 2,90 e já era muito caro. Mas Nossa eu acho Senhora. que a chave de tudo é planejamento, né? Se você planeja e faz a sua lição de casa direitinho, não tem por que dar errado, né? Com Eu fiquei certeza. sabendo de Kitchener através do Conestoga, a rádio é do Conestoga College aqui de Kitchener, e eles estavam em São Caetano falando sobre o college. Aí eu fui daí para trás, né? Então eu aprendi primeiro sobre o college, depois eu fui aprender sobre a cidade, sobre a diferença de Kitchener com outras regiões. E agora com esse monte de informação, igual a gente falou lá no início, dá para você aprender sobre a região, escolher onde você quer estar e aprender também as possibilidades que tem, né, naquela região. Com certeza. Eu acho, Bruno, que esse ponto que você está colocando é muito importante, porque planejamento financeiro ele tem que levar em consideração de vários cenários, né? Então, será que eu estudo curso A ou curso B? E aí depois você vai analisar, mas qual é a empregabilidade, né? O meu curso, por exemplo, um dos fatores que me levou a fazer o financial planning é que o nível de empregabilidade era muito alto. Então, quando você tem que fazer um monte de análise, as pessoas não têm tempo, as informações são perdidas aí, então elas estão indo para a rede social fazer essas perguntas. Então, assim, não é uma forma muito segura e rápida de fazer essa conta, né? E muita gente tem dificuldade com o Excel também, né? Vamos Hum. combinar. Então, assim, a Vambora, ela é realmente, assim, muito simples para você conseguir ajudar essas pessoas e que, assim, nesse primeiro momento, ela funciona muito bem. Mas aí um segundo momento, Bruno, também, não sei como é que foi para você isso, foi a dificuldade que quando a gente estava para mudar para cá, foi muito difícil a gente ter acesso a alguns serviços. Eu lembro que meu cunhado tinha vindo um ano antes, e quando ele estava aqui, eu falei, nossa, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E aí ele começou a me dar o suporte, né, toda essa parte da informação, e na hora da mudança, ele conseguiu ajudar a gente a alugar um apartamento, porque sem ele a gente não conseguiria ter ninguém para garantir, ele já estava aqui, eu precisei transferir o dinheiro para a conta dele para poder pagar o landlord, porque ele não recebia transferência internacional. Então, assim, são vários serviços que quando você está no momento da sua mudança, então, acabou de sair o seu visto, você tem que correr com o trabalho, você já está precisando comprar passagem, se organizar, aí você começa a achar os vários problemas, né? Como é que eu vou garantir a moradia? Ah, para moradia você precisa abrir a conta de banco, mas como é que eu vou abrir a conta de banco? Eu preciso pagar o fulano. Não? Então, assim, são vários passos hoje que o imigrante tem que atravessar, né? E eu estou contando isso um pouco da minha própria experiência, de todo mundo que a gente tem ajudado agora, que a gente passa para conseguir chegar aqui e ter um mínimo de segurança, de tranquilidade. E eu não sei como é que foi para você, até tenho curiosidade de saber como é que foi isso para você também. Então, na época, depois de ter todas aquelas informações que o college me passou, é, a gente fez todo o apanhado, colocamos lá no Excel, como você falou, e a gente veio sem a conta do banco ainda, sem um celular. Então, aquela primeira semana a gente tirou para realmente se situar. Uhum. Ah, qual que é o problema disso? Você está novo numa cidade. Eu quero dar um exemplo aqui de Kitchener. Se você não conhece Kitchener ainda, Kitchener não é grande, mas se você depender de algumas coisas, ela se torna grande. Então, por exemplo, eu tinha que sair do hotel e ir até um lugar para comprar o meu chip de celular. Eu não conhecia o sistema de ônibus ainda, pegamos um táxi. Hoje, aliás, depois de um tempo, a gente percebeu que o taxista deu uma volta gigantesca para chegar onde a gente queria para comprar o chip de celular. Ou seja, ficou muito mais caro, porque se eu tivesse a informação de como comprar, de como ter. Então, assim, esse é um pequeno detalhe, né? Que eu acredito que a Vambora pode auxiliar desde o começo. Esses pequenos gastos, por não saber, né? Por não conhecer o novo lugar, você tendo acesso a esse tipo de serviço, você vai gastar muito menos. Com certeza. E agora também com esse problema de visto, né, Bruno? A pandemia, tudo que a gente está passando, o pessoal está passando muito aperto porque o visto está saindo muito atrasado. Então, quando sai o visto é quando você consegue pegar esses serviços. Então, começa aquela correria, caramba, como é que eu vou fazer para achar um lugar? E aí tá muito difícil. Eu vejo assim que as pessoas que estão vindo agora, tá todo mundo saindo visto muito próximo da data da viagem. Então,
É bem Com estressante. emoção, né? Com emoção, né? Já não bastava tudo que está acontecendo. Que legal, Amadeu. A gente vai conversar muito mais nas próximas semanas, contar mais histórias dos brasileiros que já estão aqui, né? Que já vieram, já passaram por essas dificuldades, por essa etapa. E também vamos conversar um pouquinho mais sobre a Vambora, combinado? Combinado, Bruno. Então, para Muito obrigado pelo momento. quem está em casa no Brasil ou que está ouvindo pela FM, tem aquele amigo, aquele parente que quer vir aqui para o Canadá, qual que é o site da Vambora e os contatos da Vambora? www.vambora.com. Aí tem lá no Insta. Tem no Insta, @vambora, _oficial, com 2 Fs. Beleza, gostei do Vzinho. Coisinha Joia, Amadeu, boa. obrigado. Até a próxima, então. Eu que agradeço, Bruno. Para Muito você aqui obrigado. no The Brazilian Show, muita música até às 9 da noite. Fica por aí.